Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é um tanto quanto diferente dos vídeos que a gente vem postando ultimamente, né? Os vídeos padrões do nosso canal são vídeos de disciplinas, tá? E esse vídeo, ele não necessariamente tem a ver com uma disciplina específica, né? Ele pode ser assistido por praticamente qualquer pessoa. Se você tiver uma noção de multiplicação, então esse vídeo pode ser, você pode assistir e você vai acabar entendendo ele no final, tá? Falando em final, esse é um pedido que eu tenho para fazer para você. Assista esse vídeo até o final. Eu sei que você não vai fazer isso, né? Mas gaste ali 15, 20 minutos da sua vida para assistir esse vídeo até o final. Eu tenho quase certeza que você não vai se arrepender. Eu sei que isso é meio petulante da minha parte, achar que você vai gostar do vídeo, mas você pode não gostar do vídeo, mas você tem que assistir ele até o final para que você possa decidir se você gostou ou se você não gostou, tá? Chegando lá no final, gostando do vídeo, dê um joinha. Se você não gostou do vídeo, você dá um dislike lá. Outra coisa também que eu tenho para pedir para você é faça o seu comentário. Comenta, dá um feedback, dá um retorno para mim se o vídeo foi interessante ou se ele não foi, tá? Se você gostou também, compartilha com seus amigos, compartilha com os seus familiares, que isso também faz com que o nosso canal cresça e que a gente possa, então, ter condições de gravar mais vídeos interessantes, como eu acho que esse vídeo aqui vai ser interessante. Olha só, o vídeo ele está intitulado assim: o que você prefere, ganhar 1 milhão ou ganhar centavos por dia? Essa pergunta ela é tão, ela é tão ambígua, ela é tão genérica. Você fala assim, mas o que que esse cara está falando? Como assim ganhar 1 milhão? Ganhar 1 milhão para quê? Como assim ganhar centavos por dia? O que significa isso, né? Então o título é para pescar você e para que você acompanhe o vídeo até o final, tá? O objetivo principal do vídeo é mostrar, através de um problema, o quanto a função exponencial ela é poderosa, tá? Se você não tem noção do que é função exponencial, não se preocupe, tá? Ele é só um termo técnico do mundo matemático. Se você não é do mundo matemático, não tem problema. Essa expressão, função exponencial, não vai ser tão importante assim. Para fins de registro, né, para fins de se alguém tiver interesse, né, o livro base que nós estamos utilizando é o livro de Cálculo 1 do Stewart na sua 7ª edição. Na verdade, esse exemplo que eu vou trazer para você aqui, ele é um exemplo do livro do Stewart, desse daí, se eu não me engano, é o exercício 24 da seção 1.1. Tá? E ele fala o seguinte: suponha que você receba uma oferta de trabalho de apenas um mês. Então você só vai trabalhar por um mês numa determinada empresa. A empresa te oferece duas formas de pagamento. A primeira delas é você ganha R$ 1 milhão no final do mês. Então você vai lá, você faz seu trabalho, trabalhou, encerrou seu contrato no final de um mês e ele te dá R$ 1 milhão. A outra forma de pagamento é a seguinte: você recebe 1 centavo no primeiro dia do mês. Então você vai lá, você trabalha o primeiro dia, você recebe 1 centavo. No segundo dia que você for trabalhar, você vai receber 2 centavos. No terceiro dia que você for trabalhar, você vai receber 4 centavos. No quarto dia que você for trabalhar, você vai receber 8 centavos. Se você for trabalhar no quinto dia, você vai receber 16 centavos e assim por diante. Tá? Então, o que vai estar acontecendo? A cada dia, você vai receber o dobro do que você recebia no dia anterior. Do que você recebeu, na verdade, no dia anterior. Então, primeiro dia 1 centavo, segundo dia 2 centavos, terceiro dia 4 centavos, quarto dia 8 centavos e assim por diante. Tá? E aí, você pode escolher essas duas, dentre essas duas formas de pagamento, qual que você prefere? Eu tenho certeza, a intuição minha, que você vai escolher o item 1. Tenho quase certeza. Por quê? Porque ele é muito atrativo. Você fala assim, putz, eu vou trabalhar 30 dias e vou receber R$ 1 milhão, isso significa que eu vou receber 1000 vezes 1000. Esse é o significado de R$ 1 milhão. Você vai receber 1000 vezes R$ 1000. Isso significa, por exemplo, que você pode gastar, como
1.000 vezes 1.000 é a mesma coisa que 200 vezes 5.000 reais, isso significa que você pode pegar esse dinheiro, guardar debaixo do colchão na sua cama, e você pode gastar 5.000 reais por mês por 200 meses. Ou seja, se você quiser, deixar o seu dinheiro guardado debaixo do colchão na sua cama, você pode gastar 5.000 reais por mês por quase 17 anos. Esta é uma oferta bastante tentadora e uma pessoa em sua consciência aceitaria esse pagamento sem hesitar muito. Só que você fala assim, putz, se o cara está perguntando, se o professor de matemática está me perguntando, está me dando duas opções, ele está dizendo assim, o que, que você prefere? Ganhar 1.000.000 ou ganhar 1 centavo no primeiro dia, 2 centavos no segundo, 4 no terceiro? Você fala, aí tem golpe. Certamente, certamente tem coisa aqui. Certamente tem coisa. Porque a resposta a 1.000.000 ela é uma resposta muito fácil. Em geral, respostas fáceis, elas não são as melhores. Em geral, você pode cuidar. Quando o problema é relativamente complexo e a pessoa vem com uma resposta fácil, acredite, a resposta não é a melhor. Tá? Então, por isso que nós vamos analisar a segunda proposta. Para nós analisarmos a segunda proposta de pagamento, nós vamos fazer uma tabela aqui. Nessa primeira coluna, nós vamos colocar os dias trabalhados. Na segunda coluna, nós vamos colocar a remuneração em centavos. Tá? Para começar, vamos colocar em centavos. Então, vamos lá. No primeiro dia, 1 centavo. Segundo dia, 2 centavos. Terceiro dia, 4. No quarto dia, 8. E assim por diante. No sétimo dia, ou seja, você vai trabalhar uma semana. No sétimo dia de trabalho, você vai receber 64 centavos. Então, olha só, nos primeiros 7 dias de trabalho, você vai receber um pouquinho mais do que R$1. Por uma semana de trabalho, você vai receber um pouquinho mais que R$1. Agora, olha só, no 8º dia, olha o que vai acontecer no 8º dia. No 8º dia, você vai ganhar 128 centavos. Por quê? Porque 128 é o dobro de 64. Você percebe? Você vai sempre dobrando o ganho do dia anterior. Essa é a brincadeira, né? No 9º dia, você vai receber 256 centavos. Isso é a mesma coisa que R$2,56, tá? No 10º dia, 512 centavos, que é um pouco mais de R$5. No 11º dia, você vai receber 1.024 centavos, que é um pouco mais de R$10. Então, olha só, nos 11 primeiros dias de trabalho, você vai receber algo em torno de R$20. Nem vai chegar em torno de R$20. Então, por 11 dias de trabalho, algo em torno de R$20. Agora, olha o que vai acontecer. No 12º dia, agora eu já vou abandonar os centavos aqui e vou partir direto para os reais. No 12º dia, você vai receber R$20 e pouco, 48 centavos. No 13º, R$40,96. No 14º, R$81,92. E no 15º, R$163. Então, quando você for somar, porque você tem que somar, cada dia você ganha, né? Então, somando tudo isso, você vai ganhar em torno, nos primeiros 15 dias, algo em torno de R$300. Se chega a R$300. Não, vai chegar. Chega a algo em torno de R$300. Certo? Então, olha que coisa interessante. Nos 7 primeiros dias, só nos 7 primeiros dias, você vai receber um pouco mais que R$1. Se você olhar para os 15 primeiros dias, você vai receber, no total, algo em torno de R$300. Você está percebendo? E por que tem essa coisa explosiva? Por que está explodindo? Né? Por que em uma semana eu ganho um pouco mais de R$1, mas se eu somar 15 dias eu vou ganhar mais de 300? Por que dá essa explosão? É porque você está dobrando. A ideia de dobrar faz com que essa coisa acabe ficando explosiva. Mas você não viu nada ainda. Vamos continuar. Olha no 16º dia. No 16º dia, você vai receber o dobro do que você recebeu no 15º. Só que no 15º você recebeu R$ 163,84. O dobro disso é R$ 327,68. Então, olha só, nos 15 primeiros dias você ganhou, no total, algo em torno de R$300. No 16º, só no 16º, você vai receber 327. E assim por diante, ó. Olha quanto que você vai ganhar no 20º dia.
No 20º dia de trabalho, R$ 5.242. Eu já nem estou mais colocando centavos aqui, porque o número que você vai receber, a quantia aqui já é relativamente grande, né? Então, olha só, se até o 15º você ganhava um pouco mais de 300, agora você vai estar ganhando algo em torno, até o 20º dia, você vai estar recebendo algo em torno de 9, 10 mil reais, tá? Mais perto do 10 do que do 9, tá? E nós vamos continuar, né? Olha quanto você vai receber no 21º dia, 10.485. No 22º, 20 mil. No 23º, 41 mil. E no 24º, 83.886. Tá? Então, olha como a coisa fica explosiva. E nós vamos continuar. Olha o 15º dia. No 25º dia, desculpa. No 25º dia, 167.772. No 26º, 335.544. No 27º, 671 mil reais. No 28º, 1.342.177. E no 29º, você vai dobrar esse valor. 2.684.354. E no 30º dia, pasme, só pelo 30º dia de trabalho, você vai receber 5.386.709. É muita grana. É muita grana. Então, quando você olha para esses 5 milhões e lembra daquele 1 milhão que você poderia receber se você aceitasse a primeira forma de pagamento, olha só, por um dia de trabalho seria mais que 5 vezes o que você teria direito a receber se você optasse pela primeira forma de pagamento, né? Se você somar isso daqui, os 5 últimos dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se você somar do 26º até o 30º, se você somar, você vai receber em torno de 10 milhões de reais pelos últimos 5 dias de trabalho, que é 10 vezes mais do que você receberia se você tivesse aceitado a primeira forma de pagamento, que era de 1 milhão de reais. Tá? Muito bem. Eu espero que você tenha ficado surpreso com isso, né? E eu acho que você ficou surpreso. E por que é que você ficou surpreso? Porque o nosso cérebro ele não está programado para mensurar o que significa potência, o que significa dobrar, triplicar, quadruplicar. Tá? No nosso dia a dia, a maioria das coisas que nós enfrentamos de matemática, situações que envolvem matemática, elas sempre são proporcionais. São sempre situações proporcionais. Então, se você vai comprar um bilhete de ônibus, uma passagem de ônibus, por exemplo, se ela custar R$ 80, você tem que levar uma família de 4 pessoas, então 4 vezes 8, 32, então R$ 320. Você pega aqueles R$ 80 e multiplica por 4. Você não dobra. Não existe a noção de dobrar. O número de. Não existe dobrar os R$ 80. Você multiplica por 4. Se você, sei lá, consome 1 litro de água por dia, em 7 dias você vai consumir 7 litros de água. E assim por diante. As grandezas que aparecem, a maioria das grandezas que aparecem no nosso dia a dia, elas são grandezas proporcionais. Diretamente proporcionais, que é esse caso, ou inversamente proporcionais também. Por exemplo, se você faz uma viagem e você anda numa média de 80 km por hora, ou vamos colocar 50 km por hora, se essa for a média, se você leva 3 horas para fazer um certo percurso, com uma velocidade média de 50, se você dobrar a velocidade, se você fizer a 100 km por hora, o mesmo percurso, o tempo vai cair pela metade. Então, esses são, em geral, essas são as grandezas que você lida no dia a dia. E isso faz com que o seu cérebro ele se acostume com essa ideia de proporcionalidade. E aí, quando você cai num problema de multiplicação, num problema de dobrar, ou de triplicar, ou quadruplicar, o seu cérebro ele não consegue mensurar muito bem. Ele não consegue ter uma ideia, ele não consegue dar um significado para o que é que está acontecendo. Né? E isso é super normal, isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com uma pessoa isso acontece com uma pessoa normal. Acontece com qualquer pessoa.
O nosso cérebro, ele tem grande dificuldade em mensurar grandes números. Tanto é que o que significa 1 milhão é uma coisa estranha para o nosso cérebro, o significado de 1 milhão. 1 milhão, como eu já tinha dito lá no começo, 1 milhão de reais significa 1.000 vezes 1.000. Isso significa 1 milhão. E o nosso cérebro ele não tem essa. É um número muito grande. Nosso cérebro não dá conta disso. Tá? Então, se você ficou surpreso, não se preocupe. Isso acontece. O nosso cérebro ele está programado a pensar no curto prazo. Ele não está muito programado para pensar a longuíssimo prazo. Então, no começo, a função exponencial ela tem um comportamento muito lento. Lembra? Na primeira semana, no 7º dia, você estaria ganhando 64 centavos. É muito pouco. Se você fala o quê? No 7º dia eu vou ganhar 64. Não. Prefiro 1 milhão. Prefiro 1 milhão, né? Por quê? Porque ele trabalha a curto prazo. Nós temos esse problema de trabalhar a curto prazo, né? Nós temos dificuldade em pensar na coisa a longo prazo. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com isso, né? E essa explosão que dá na função exponencial, nós não temos muito controle, o nosso cérebro não está muito bem programado para lidar com esse tipo de coisa, tá certo? Bom, esse comportamento explosivo, lento no começo e muito explosivo depois de um certo período, isso confunde o nosso cérebro. Né? Não é uma coisa, como eu já tinha dito para vocês, não é uma coisa natural, orgânica, que acontece no nosso dia a dia. Tá? Outra situação, essa situação aqui que nós acabamos de descrever, ela pode ser modelada matematicamente da seguinte forma. Né? Se P for o pagamento em centavos, no dia N, você vai receber 2 elevado a N menos 1 centavos. Tá? Se você quer saber isso em reais, pega este número aqui e divide ele por 100. Então, o modelo matemático que descreve a situação que nós acabamos de ver é essa daqui. P de N é igual a 2 elevado a N. N é o número de dias que você trabalhou, tá certo? Outra situação que é muito bacana de se pensar é a seguinte. Suponha que um reservatório ele começa a ser enchido às 6 da manhã. Tá? O volume de água ele dobra a cada minuto. Certo? O reservatório está cheio ao meio-dia. A pergunta é, a que horas ele estava metade cheio? Tá? Então, às 6 da manhã você começa a encher o reservatório. De minuto em minuto, o volume de água dentro desse reservatório, ele dobra. Ao meio-dia, o reservatório está cheio. Começou às 6 da manhã, o volume sempre dobrava de minuto em minuto. Ao meio-dia, o seu reservatório está cheio. A que horas ele estava a metade cheio? O que o nosso cérebro fala para nós? Às 9 da manhã. É claro. Por quê? Porque ele começou a ser enchido às 6 da manhã, levou 6 horas para estar cheio, né? Ele encheu ao meio-dia, às 9 da manhã, que é a metade do tempo, o reservatório está a metade cheio. Certo? Bom, e é isso que o seu cérebro pensa. O problema é que você não pensa, o seu cérebro não pensa, que o volume dobra a cada minuto. Então ele acha que na metade do tempo o reservatório vai estar a metade cheio. Ele faz essa associação. E não é. A resposta correta não é 9 da manhã. A resposta correta é 11h59. Por que é 11h59? Porque o volume de água dobra a cada minuto. Às 11h59, ele estava metade cheio. Depois de 1 minuto, vai dobrar o volume. Se ele estava na metade, quando dobrar o volume, ele vai ficar cheio. Então, por isso que às 11h59, ele vai estar na metade cheio. Isso é completamente contraintuitivo. O nosso cérebro não pensa dessa forma. O nosso cérebro ele tende a pensar linearmente. Tá? Para encerrar, você olha e você fala assim, mas esse tipo de situação que você acabou de descrever aqui, eles são situações que não acontecem no nosso dia a dia. Cuidado. Contar uma historinha, só para encerrar o vídeo, contar uma historinha. Quando eu era adolescente, eu tinha lá meus 14, 15 anos, a gente morava num sítio, e uma das fontes de renda nossa era fazer carvão.
Então nós éramos carvoeiros. No final de semana, no sábado, o meu pai carregava o carvão que a gente produziu na semana e levava para a cidade para vender. Beleza. Um dos caras que comprava do meu pai tinha uma mercearia e anexo à mercearia tinha um bairro. E nós fomos lá, nós fomos entregar carvão para essa pessoa, para ele vender lá na mercearia dele. E meu pai descarregou e esse descarregou o carvão. Ele me deu uma lista de compras que minha mãe tinha dado para ele. Ele falou: você pega aqui os produtos que sua mãe pediu. Tá? Então ele descarregou o carvão e eu fui fazer as compras. Ele terminou antes de mim. Né? E aí eu estava passando no caixa. Ele foi lá no bar, que era anexo, e estava olhando os caras jogar poker. Quando eu terminei de passar as compras, eu chamei ele e a gente foi embora. Chegando no carro, ele falou assim: cara, esses caras são loucos jogando poker lá. Eu falei: mas por quê, pai? Ele falou assim: eles abrem o jogo a 25 centavos. Eu falei: tá bom, 25 centavos nem é tanto dinheiro assim. Ele falou: você não está entendendo. Eles abrem a 25 centavos e eles dobram a aposta a cada jogador. Cada jogador dobra a aposta do anterior. Então, se o primeiro começa com 25 centavos e o próximo dobra, ele vai jogar 50 centavos. O próximo vai dobrar, vai jogar R$1, vai apostar R$1. O próximo vai apostar 2 e o próximo já vai apostar 4. Eles estão jogando em 5. Quando chegar o quinto jogador a apostar, ele vai estar apostando R$4. E aí vai chegar a vez do cara que apostou 25 centavos. Quando ele tem que apostar de novo, ele vai apostar 8. Ele falou: isso é completamente insano. Eles estavam com mais de R$100 em cima da mesa numa aposta que estava na primeira rodada. Os caras mal e mal tinham visto as cartas, né? E eles já estavam com mais de R$100 em cima da mesa. Ele falou: isso é loucura, cara. Por que isso é loucura? Porque começar com 25 centavos, diz ele, é um número muito grande. Você começa com 5 centavos. Você abrir um jogo de pôquer com 5 centavos já torna a aposta, se ela for sempre dobrada, ela já fica explosiva, mas ela demora muito mais para explodir do que se você começar com uma aposta de 25 centavos. Naquele dia, o meu pai me deu uma aula de matemática e eu não sabia disso. Eu só fui ver essa formalização matemática depois lá no ensino médio, quando a minha professora falou em função exponencial. Certo? Bom, com isso, eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dos 3 exemplos que eu trouxe para você. O exemplo do pagamento, o exemplo do reservatório. Dá uma pensada nesse exemplo do reservatório. Ele é do baralho. Eu adoro esse exemplo. E também o exemplo do poker que eu acabei de trazer para vocês, que é a ideia de você abrir o jogo de poker com uma certa quantia e cada jogador vai dobrando a aposta, tá? Isso torna-se extremamente explosivo a partir de um certo momento, tá? Essas coisas de função exponencial e de ganhos e de explosão, isso também acontece nas finanças. Por que é muito difícil de você conseguir conjuntar dinheiro? Primeiro que você não tem. Ter dinheiro é uma coisa muito difícil no nosso país. Então, alguém que tenha dinheiro é difícil de se ter uma pessoa, ser uma pessoa desse tipo, né? Em geral, você tem pouco dinheiro, né? E aí o pessoal fala assim: ah, mas comece a juntar de pouco em pouco. Quando você junta de pouco em pouco, e você olha depois de um ano, você olha para aquele número lá, ele é deprimente. Porque você fala assim: eu vou depositar, sei lá, vamos chutar aqui um valor, R$50 por mês. R$50 por mês, depois de um ano, você vai ter, sei lá, R$600. E você não consegue pensar em 30 anos. Esse é o problema. Porque o nosso cérebro, como eu já falei para você, ele não está programado a pensar a longo prazo. Então, a princípio, você olha e fala assim: putz, em um ano, R$600? Não, isso é muito pouco. Vou parar. Por quê? Porque o comportamento exponencial, ele é muito lento, como eu já falei, ele é muito lento no começo. Ele demora muito para explodir. Então, essas dificuldades que o nosso cérebro tem, eles podem ser, de algumas vezes, eles podem nos boicotar. Podem boicotar, a gente se auto-sabota. A gente fala: não vou guardar dinheiro porque demora muito para eu conseguir alguma certa quantia. Tá? Então, eu não vou fazer isso. Isso é se auto-sabotar. Lamento dizer isso para vocês. Bom, enfim.
O vídeo ficou maior do que eu pensava. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo. Se gostou, curta, compartilhe, comente, que também é importante. E sempre se eu puder, eu respondo para você. Tá certo? Enquanto isso, um abraço e até mais.